Fala sócios e sócias, tudo bom com vocês? Meu nome é Álvaro Matheus, eu sou especialista em investimentos Sambima e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o MXRF11, tá? Foi divulgada agora nessa semana todas as informações da nova emissão desse fundo imobiliário, a oitava emissão que o fundo quer captar entre 500 milhões de reais até 650 milhões de reais. Então, se você gosta de fundos imobiliários, se você tem MXRF11 na sua carteira e você quer saber se vale a pena ou não e todos os detalhes dessa emissão e dessa oportunidade de você comprar o fundo com desconto, então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá. Pronto, pessoal, eu já tô aqui com o site da Suno Analítica aqui, tá? Esse site é muito bacana, da Suno, onde você consegue ver aqui nessa parte em específica as emissões, tá? Então vamos visualizar aqui. Se a gente olhar, a gente tem a emissão do LZR, a sexta emissão, tem várias emissões que estão rolando nesse período, tá? A gente consegue ver aqui que tem a do HGLG, a nona emissão, né? Fiz até alguns vídeos também falando sobre ela, o período de reserva que já passou, enfim, mas ainda tá mostrando aqui o acompanhamento. O direito de subscrição ainda não foi convertido em cotas, então ainda tá ali no prospecto, mas vamos olhar aqui, ó, isso aqui que importa a gente, ó, MXRF11, tá? A oitava emissão desse fundo imobiliário. Álvaro, por que está existindo essa emissão desse fundo imobiliário? É simples de entender, tá, pessoal? Os fundos imobiliários têm uma regra que eles têm que distribuir 95% do seu lucro caixa para os sócios desse imóvel, né? Ou seja, os cotistas desse fundo, os investidores. O fundo imobiliário tem que distribuir 95% do que ele lucra em lucro caixa para distribuir para os cotistas do fundo. Então, se ele tem que distribuir tudo isso e sobra apenas 5% para ele, ele não consegue usar esses 5% para adquirir novos imóveis, ou no caso do MXRF11, que é um fundo de papel, para comprar grandes participações em FIIs ou fazer permutas para aumentar o valor dentro do fundo ali, aumentar o seu patrimônio e conseguir crescer. Então o fundo imobiliário não consegue crescer reinvestindo em si mesmo. Então a forma que ele tem de crescer é fazendo novas emissões, onde ele tem uma certa quantidade de cotas e aí ele vai lá e emite novas cotas. E aí, emitindo novas cotas, ele capta dinheiro do mercado de investidores que têm interesse em se tornar sócios. Inclusive, os investidores que já são sócios têm o direito de comprar um pouco mais barato esse fundo imobiliário, tá? E aí aumentar essa captação, aumentar esse patrimônio com o recurso que o fundo vai captar e aí sim fazer investimentos. Se for um fundo de tijolo, comprar imóveis, se for um fundo de papel, comprar CRIs, fazer permutas e assim por diante, dá para aumentar o patrimônio do fundo e se tornar um fundo maior com mais valor, gerando mais retorno para os investidores, certo? Então é para isso que serve uma emissão de cotas, para captar recurso do mercado para fazer novos investimentos. E o MXRF11 está fazendo a oitava emissão, então perceba que ele já fez 7 e essa é a oitava, tá? E o que é importante para a gente ver aqui sobre os dados? Eu gravei um vídeo já faz umas 3 semanas falando sobre essa emissão que iria acontecer entre o final de junho e o início de julho, tá? Que foi mais ou menos o que a XP disse que faria, tá? Ali no prospecto inicial. Mas nessa semana eles divulgaram o prospecto definitivo, onde a gente vai dar uma olhada aqui sobre todas as informações, certo? Perceba o seguinte, o preço oficial que vai sair cada cota do MXRF11 é de R$ 10,36. Daqui a pouco a gente entra um pouquinho mais no preço, tá? Mas vamos olhar as datas, olha. A data base é dia 27 de junho, ou seja, o que é data base? É a data que você, que já é cotista do MXRF11, tem que ter as cotas. Vamos imaginar que a proporção aqui é algo em torno de uns 20%. É perto disso, tá? Mas vamos arredondar para 20%. E você tem 10 cotas do MXRF11 nessa data aqui de 27/6. Se você tiver 10 cotas e o percentual de proporção for de 20%, 20% de 10 cotas são 2 cotas. Então você tem direito a comprar mais 2 cotas desse fundo imobiliário com esse desconto, tá? No caso, pagando R$ 10,36. Então você tem que ter a quantidade de cotas de MXRF11 nessa data aqui, 27/6,
para que você tenha direito e a proporção seja exercida em cima da quantidade que você tem, para você descobrir o quanto você tem direito de captar, beleza? E olha aqui, ó, fator de proporção, como eu disse, é 21,99, tá? Mas se você tiver 10 cotas, com essa proporção aqui, você vai conseguir comprar apenas 2 cotas, tá? Mas se você tiver uma quantidade maior de cotas, por exemplo, se você tiver 100 cotas, aí você vai conseguir comprar 21 cotas, tá? Então é esse fator de proporção aqui que vai incidir em cima da quantidade de cotas que você tem, ou pelo menos que você fechou o dia 27/6. E agora os períodos de preferência, isso é importante, tá, pessoal? Porque você tem que ficar atento para não perder esses períodos aqui, olha. O período de preferência, o que é período de preferência? É o período que você vai na sua corretora e você reserva o valor e a quantidade que você quer lá comprar dessa nova emissão, tá? Então você tem do dia 29/6, ou seja, 29 de junho, até o dia 11/7, até 11 de julho, para você falar lá com a sua corretora. Pode ser com o suporte da corretora, pode ser lá dentro da plataforma. Cada corretora tem um jeito de você participar das emissões, tá? Então você tem que ver qual é a corretora que você utiliza e descobrir como você participa, mas você consegue fazer a solicitação dentre essas datas aqui, ó, do dia 29/6 ao dia 11/7. E o período de sobras não tem. O que é período de sobras? Às vezes, quando o fundo não capta naquele período inicial, eles colocam um período de sobras para aqueles investidores que compraram possam comprar mais, tá? Então você teria 21% aqui e compraria aqui no período de preferência, e se ainda não tivesse captado todo o valor que o fundo precisa, você poderia comprar ainda mais. Nessa emissão não vai ter período de sobras, tá? Na do HGL já teve, mas nessa do MXRF11 não vai ter. Recado rápido para você que tá vendo esse vídeo até aqui, tá? Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do canal, das informações que eu tô passando? Então clique no botão de inscreva-se, tá? Para você entrar na nossa comunidade de sócios investidores aqui do YouTube, que só tá crescendo. A gente tá com a meta de bater 1000 inscritos, então clique aqui, se inscreve, entra na comunidade, e se você estiver gostando mesmo desse conteúdo, clique aqui no botão de curtir para o YouTube entender que esse vídeo é bom e enviar esse vídeo para mais pessoas. Fechado? Conto contigo. Vamos lá, vamos voltar para o vídeo. E aqui é o período público, tá? Álvaro, vai ter um período público? Vai. E é para você que não é cotista do MXRF11 poder participar e comprar com esse desconto a esse preço, caso você queira, tá? Mas tem alguns detalhes importantes. Olha, o período público ele é depois do período dos cotistas, tá? Os cotistas são de 29/6 a 11/7 e o público de 3/7 a 24/7. Presta atenção nessas datas, tá? Para você não se perder. E aí, uma coisa importante aqui também, olha, investimento mínimo. Se você já é cotista, você pode comprar a partir de uma cota, que é os R$10,36. Mas se você não é e você quiser participar do período público, você tem investimento mínimo, tá? E o seu investimento mínimo são aqui de R$ 5.159,28. O que vai dar ali o equivalente a 500 cotas desse fundo imobiliário, tá? Então, se você comprar 500 cotas desse fundo imobiliário, vai dar esse valor aqui de 5.100, que é o investimento mínimo para você participar do período público. O método de rateio está a definir, o coordenador e líder é a XP Investimentos, e aqui tem alguns dados sobre a liquidação de preferência, que é 12/7, ou seja, o período de preferência dos cotistas vai até 11/7 e liquida no dia 12, ou seja, oficializa ali os pedidos, tá? E a liquidação do período público 28/7 também após encerra dia 24/7, dia 28/7 faz a liquidação e o fechamento ali onde vai ver quantas cotas cada investidor vai querer para conseguir fazer a organização e a distribuição dessa emissão, tá bom? É uma oferta pública aqui e não tem a data de conversão ainda, beleza, Álvaro? Entendi tudo isso sobre data. Agora que a gente já entendeu tudo isso, vamos analisar um pouquinho sobre o preço da emissão, vamos lá. Clicando aqui em preço e taxa, a gente consegue ver aqui, olha, que o valor de fato da emissão vai ser de R$10,06, que é exatamente o valor patrimonial desse fundo imobiliário no dia de hoje, tá? Ou seja, no período aqui que ele tá passando. No dia que você estiver vendo, se você tá vendo esse vídeo logo quando sair, também vai ser 10,06, tá? O patrimônio atual do fundo, o valor patrimonial por cota é exatamente esse valor aqui, de 10,06. Se a gente ver aqui no Status Invest, olhar aqui o MXRF11, a gente consegue visualizar que o valor patrimonial por cota é exatamente os 10,06, tá? Ah, Álvaro, mas por que então que eu vou pagar 10,36? Porque tem a taxa da emissão, porque para emitir essas novas cotas tem custos, né? Tem muita coisa envolvida,
tem os repasses que vai ali para quem vai distribuir, para quem vai coordenar a operação e tudo mais. Então tem os custos envolvidos para uma nova emissão. Então esse custo é diluído ali para os cotistas que participarem dessa nova emissão, tá? Mas a gente consegue ver aqui que é 30 centavos, ou seja, vai sair a 10,36, como eu disse aqui em cima, né? 10,06, que é o valor da cota, e você vai pagar ali 30 centavinhos de taxa para participar. Ainda fica mais baixo do que o valor de mercado, tá? O valor de mercado tem 10,78 aqui, tá? E você vai estar comprando aqui a 10,36. Então ainda fica mais barato do que o valor de mercado, tá? Já mostra aqui, né, o valor patrimonial 10,06 e a emissão vezes o patrimonial é nada, ou seja, o valor da emissão é exatamente patrimonial, mas está mais barato do que o valor de mercado, 4%. Tá? Daqui a pouco a gente faz umas considerações importantes sobre essa questão aqui desse desconto, tá? A captação que eles querem aqui, o montante inicial é de 500 milhões, tá? Sendo que o montante mínimo que eles captam é de 50 milhões, mas isso eles conseguem facilmente, e o objetivo é de 50 milhões com um lote adicional de mais 125 milhões ali aproximadamente, tá? Chegando a um valor de 625 milhões. Álvaro, isso vai ser captado? Depende da emissão, depende dos investidores, depende do capital disponível que os investidores têm para participar, se a oferta é interessante ou não para eles, enfim. Eles esperam captar ali 500 milhões, tá? Mas acreditam que possa chegar ali até 625 milhões, beleza? E aí agora você pode perguntar, poxa Álvaro, mas eles querem captar 500 milhões com expectativa de pouco mais de 600 milhões. O que eles vão fazer com esse dinheiro? Vou te falar isso agora. Eles vão fazer praticamente utilizar esse dinheiro todo para permutas e para aquisição de CRIs, tá? Que são certificados de recebíveis imobiliários, que é a grande maioria ali da carteira do fundo, tá? Se a gente abrir aqui o prospecto definitivo, a gente consegue ver algumas informações. Primeiro aqui o administrador, que é o BTG, a gestora e o coordenador líder, que é a XP, tá bom? E a gente consegue ver aqui bem grande o objetivo deles de captação, que é de 500 milhões de reais, tá? Mas se a gente descer esse documento e lá no final tem algumas informações importantes que a gente tem que analisar, que é exatamente isso aqui, olha. Destino dos recursos, tá? Exatamente para que eles vão usar esses recursos. E eles já têm aqui escrito, tá? No prospecto, como eles vão utilizar esses recursos captados. Ele vai fazer a aquisição de vários CRIs, tá? E também vai fazer algumas permutas. A gente consegue ver aqui que ele tem CRI que ele vai investir 25 milhões, CRI que ele vai investir 150 milhões, 75 milhões, 150 milhões de novo, e a gente consegue ver aqui a rentabilidade desses CRIs que vão entrar no fundo, tá? Então perceba que tem umas rentabilidades aqui muito atrativas. Você tem IPCA mais 10 aqui, olha, IPCA mais 9. O IPCA, que é o índice de inflação que em média no Brasil é algo em torno de 6%, a gente está falando aqui de uma coisa que renda 16% ao ano, tá, pessoal? A gente tem aqui CDI mais 5, olha, CDI mais 5, o CDI atual está perto de 14%, então isso aqui chega perto de 20% ao ano, tá? Então, realmente, Álvaro, mas o CDI não vai ficar tão alto por tanto tempo, né? Ele tende a reduzir, sim, mas ainda assim é uma rentabilidade muito bacana. Se o CDI cai para 7, isso aqui está rendendo 12 ao ano, tá? Então, realmente, são CRIs com rentabilidades bem bacanas, olha. INCC mais 13, tem um aqui de IPCA mais 25%, no caso é uma permuta aqui, tá? E a gente consegue ver aqui a estratégia e a localização onde esses empreendimentos estão, tá? E aqui o estudo de viabilidade econômica do fundo, no caso que o gestor espera entregar nos próximos meses de rendimento, tá? Lembrando que é um fundo que custa R$10 e ele espera entregar aqui nos meses seguintes algo perto de 12 centavos a 11 centavos mensais por cota. Lembrando que esse rendimento aqui é isento de imposto de renda, tá, pessoal? Então perceba que ele vai pagar aqui, ele pretende pagar a partir do segundo semestre aqui de julho, 11 centavos, 11, depois 12 centavos, 12, 12, até o final do ano. No final do ano ele começa a reduzir para 11 e ele espera que até junho do ano que vem, ou seja, 2024, ele consiga manter o patamar de 11 centavos. E aí daqui para lá ele vai adequar o fundo às medidas econômicas e fazer novos investimentos a fim de maximizar o retorno para os acionistas. Mas a expectativa e o estudo de viabilidade pelo momento atual é esse aqui, tá? O que a gestora acredita que vai conseguir entregar dentro desse fundo imobiliário. E aí agora você pode estar se perguntando, mas Álvaro, e aí? Vale a pena investir nesse fundo imobiliário
ou não vale? Vale a pena participar dessa subscrição ou não vale? Olha, eu gosto muito do MXRF11, já fiz alguns vídeos aqui no canal falando desse fundo, mostrando alguns dados de por que eu acredito que ele é um excelente fundo imobiliário. No entanto, essa subscrição, essa nova emissão, eu não achei tão interessante para participar devido ao momento econômico atual, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não vou participar dessa nova emissão, mas não é porque eu acho que o fundo é ruim, não é porque eu não acredito mais no fundo, não, grande parte da minha carteira está no MXRF11, mas eu não vou participar simplesmente porque o valor patrimonial é de R$ 10,06, você vai pagar 30 centavos de taxa, ou seja, R$ 10,36. A mercado, ele tá ali a 10,70 e pouco, 10,80 e pouco, tá? Então, além do valor estar muito próximo do valor de mercado, o outro ponto é que existem outros fundos de papéis, inclusive alguns fundos de tijolo, que estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. Então, no momento atual, eu prefiro focar em outras oportunidades, em outros fundos imobiliários que estejam com um desconto maior do que o MXRF11. Ele é um excelente fundo, ele deve entregar um excelente retorno ao longo do tempo, mas acredito que no momento atual existem oportunidades melhores do que essa nova emissão do MXRF11. Mas e você? Você já investe no MXRF11? Você quer investir? Você vai participar da subscrição? Coloca aqui embaixo nos comentários, tá? Se ficou alguma dúvida também sobre essa nova emissão que você gostaria que eu falasse, pode colocar aqui embaixo nos comentários, porque eu vou responder vocês. Bom, se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no botão de curtir aqui embaixo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que tenham interesse em investir em fundos imobiliários, que gostem do MXRF11 e que queiram saber se essa nova emissão faz sentido ou não, para que eles entendam todos os dados ali e tomem a melhor decisão, beleza? Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.